Aleluia. Obrigado, Pai. Sabe, gente, deixa eu encorajar você a algo. Pode deixar essa música aí mesmo, Marcelo, que tava essa aí mesmo, do jeito que tá. É isso aí. Em 1 Samuel, no capítulo, não precisa acender a luz também não, pode deixar do jeito que tá. Em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: fala a respeito de um homem que ia de ano em ano adorar o Senhor no templo. E aí diz assim no verso 2: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A gente sabe da história, mas eu quero aqui encorajar você a algo. O que acontece aqui? A Bíblia diz que todo ano aquele homem subia para adorar. De ano em ano ele ia no culto, de ano em ano ele ia no templo. Imagina, e isso durante muitos anos. Mas um ano, fala assim comigo, um ano. Aconteceu algo diferente na vida daquela mulher que era estéril. Ela entregou tudo que ela tinha naquele lugar. Então, toda a esterilidade dela, tudo o que ela não viu durante todos os outros anos, naqueles cultos que ela já foi, lembra, ela estava indo para um culto. E tudo que ela não viu acontecer nos outros cultos, naquele culto aconteceu. Porque aquilo que estava acontecendo por lá de fora, não determinou o culto que ela deu ao Senhor naquele culto. Eu sei que algumas coisas aconteceram, que não funcionaram. Para mim, de boa. Porque o meu culto a Deus não depende de um som perfeito. O meu culto a Deus não depende se o irmão que está do meu lado está afogueado ou não. Se tiver, melhor. Se tiver o som, claro que é melhor. Mas as coisas vão acontecer para a nossa vida quando a gente decidir dar o nosso melhor culto para Deus. Eu estou falando essas coisas para que a gente não se apegue às vezes a coisa. Meu Deus, o que será que está acontecendo? De quem será a culpa? Não está do jeito que eu achei que seria. Não aconteceu do jeito que eu achei que seria. Mas eu não vim aqui para isso. Na verdade, eu não quero nem saber, isso não é problema meu. Deixa que o pastor Marcelo que se vire. Aleluia. Eu vim aqui para adorar a Deus, para prestar um culto a Ele, para ouvir a palavra, acolher com mansidão no coração, colocar em prática, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, independente do que está acontecendo por lá de fora, o meu culto não é mudado. Porque se aquela mulher, durante anos, não aconteceu nada, no mesmo culto e na mesma igreja. Outra coisa que é importante, ela não decidiu, eu vou trocar de igreja, eu vou trocar de pastor, eu vou trocar de adoração, eu vou colocar mais intensidade. Porque eu já vi que o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não são os sacerdotes, o problema é a minha adoração, que não está com intensidade o suficiente para alcançar o que eu queria. Porque quando ela entregou tudo, a gente vê que a resposta veio. Então o problema nunca foi o culto, nunca foi o lugar, ou nunca foi o sacerdote, mas foi a entrega, se estava na totalidade ou não. Então encorajo você hoje a abrir o seu coração. Pode sim ter dado alguns problemas, está tudo certo. No próximo não vai estar, a gente vai resolver em nome de Jesus. O que aconteceu eu nem sei dizer, mas para mim não importa, eu só sei que vai ser resolvido e acabou. Eu vou ouvir a palavra hoje e o diabo não vai roubar a palavra no meu coração. Eu acabei de falar que a gente começou o segundo semestre do ano do mais e mais. Aí agora, por causa de uma coisa eletrônica que não funciona, o demônio cibernético vai embora em nome de Jesus. Seja ele cibernético, analógico, eu não sei. O tranca-rua, o tranca-mesa, sei lá que existe algum, mas em nome de Jesus, tudo vai funcionar perfeitamente. Você está comigo? Então, eu encorajo você a abrir seu coração para receber a palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vem para cá, Malu. Aleluia, Deus é bom. Aleluia.
Você pode estender suas mãos para cá para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela tua filha. E declaramos a boa e poderosa mão do Senhor sobre ela, ela se tornando boca de Deus para nós hoje, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra, Pai, que é carregada de poder, vai ser ministrada nessa noite. E nós decidimos hoje, Pai, ficar com a tua palavra. Nós decidimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos um povo da fé, que não desiste. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que manifesta, falada, crida, em nome de Jesus Cristo, que é carregada de poder, está se manifestando exatamente agora, para a vida dos teus filhos. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Está em casa, flua, aleluia. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Eu queria orar mais uma vez. Enquanto eu estava lá embaixo, a palavra que saltou no meu espírito foi distração, que era exatamente o que Satanás queria fazer nessa noite. E dando continuidade na oração do pastor, a minha oração é que toda distração nessa noite, todo cansaço físico e mental, todo impedimento para a palavra de cumprir aquilo que ela for designada para fazer, nós mandamos embora em nome de Jesus. Amém? O pastor, ele teve a direção de eu trazer um assunto para a igreja e eu queria trazer o entendimento, né, da importância que é quando o anjo da igreja, quando o cabeça da igreja tem a direção de falar sobre determinado assunto. E, de fato, queridos, como eu trabalho na área da saúde, e eu percebo que, naturalmente falando, quando alguém procura um médico e ele passa instruções, a pessoa tem o cuidado de seguir exatamente como é para ser feito. Então, não deve ser diferente no mundo espiritual, já que o pastor está tendo direção de falar sobre alguns assuntos. Eu acredito que a gente, como igreja, tem que acolher de fato mesmo, com mansidão no coração, entender que aquilo é importante para essa estação e tentar, da melhor maneira possível, absorver tudo que ele tem para trazer para nós como alimento. Amém? Eu me coloco mesmo como irmã mais velha hoje para tratar desse assunto. O pastor queria que eu falasse um pouquinho com vocês a respeito de amor. E o Marco ainda brincou, falou assim: você vai usar a minha ministração? Eu falei, aleluia, você me permite? Porque, de fato, né, queridos, a Aline uma vez falou e é uma verdade. Quando a gente pensa em determinados assuntos, a gente já vai associando algumas pessoas, alguns irmãozinhos que a gente tem, porque parece que aquele assunto é a carinha da pessoa. Mas eu creio que se ele teve a direção de pedir para que eu trouxesse a respeito disso, é porque Deus e o Espírito Santo têm algo para comunicar através da minha vida, amém? E eu queria falar um pouquinho sobre essa etapa, né? Que nós estamos vivenciando quanto igreja, que nós estamos vivendo como indivíduos mesmo, que foi liberado em Guará, e nós estamos debaixo da visão de Guará, nós somos extensão de Guará, e o pastor ele teve uma palavra no coração dele a respeito de expansão. E quantos sabem que aquilo que está sobre o cabeça escorre para a barba? E como nós estamos debaixo, nós também vamos receber tanto dessa palavra, dessa influência, a respeito disso, tudo que Guará vivenciar, nós como extensão de lá também vamos vivenciar. Mas eu entendo também, queridos, para que essa expansão de fato ela aconteça, para que a gente possa de fato viver essa expansão, a gente vai precisar criar uma estrutura em amor, para que a gente possa receber essas pessoas que vão chegar. E como indivíduo mesmo, como na nossa vida espiritual, a gente possa fluir dentro disso e crescer dentro disso, amém? Eu anotei uma frasezinha: amor, combustível / ferramenta para o crescimento da igreja. E eu entendo que é necessário o amor como de fato um combustível para o crescimento dessa igreja, queridos. A gente vai precisar tratar dessas coisas, ouvir essas coisas, entender a respeito dessas coisas, para que a gente possa dar esse boom tão esperado por nós. Nós estamos ali na portinha de 6 anos, e quantas mudanças já ocorreu e quantas coisas têm acontecido, né? Projeta para mim, por favor, ô Marcelo. Efésios, capítulo 3 e versículo 17.
No culto anterior, queridos, o pastor falou um pouquinho a respeito de edificar, de construir, que é um dos valores, que é edificar pessoas, um dos valores do nosso ministério. Ele trouxe um pouquinho a respeito disso. E esses dias eu vi um trecho de uma ministração do pastor André Valadão, e ele falou uma coisa que me fez refletir bastante. Eu mostrei para o Marco, mostrei para minha mãe. Ele falou assim, quando alguém da nossa igreja, ela sai, ela vai embora, o que a gente faz? A gente fala, foi embora por causa disso, daquilo, ou não, a gente traz para nós o entendimento de que, será que eu, como pessoa, deixei de cuidar? Deixei de amar? Será que eu, como membro dessa igreja, não dei a atenção que essa pessoa precisava? Porque é muito fácil, sabe, queridos, a gente externar essa responsabilidade, terceirizar essa responsabilidade, colocar a culpa no colega, colocar a culpa na diaconisa que não recebeu, ou colocar a culpa em alguém que estava trabalhando, ou no próprio pastor com a Maria Laura, quando, na verdade, igreja é coletividade. Igreja são vários membros de um mesmo corpo. E a gente precisa que vocês, porque, glória a Deus, hoje só tem gente de casa. Então, eu consigo falar melhor ainda a respeito desse assunto. Porque a gente precisa, como igreja, que você se sinta tão importante quanto, e que você se sinta tão responsável quanto. Quando você vê um rostinho novo, não pensar assim, mas quem tem que cumprimentar é o pastor com a Maria. Não, queridos, você pode ir lá e dar uma boa noite, falar seja bem-vindo, e perguntar de onde a pessoa vem, se ela já congrega em algum lugar, se explicar para ela os horários de culto. Se você tiver esse entendimento de que é sua responsabilidade também, as coisas vão começar a fluir, porque eu lembro quando eu me converti, o primeiro contato que eu tive, a coisa que mais me impactou foi um diácono da igreja. Eu achei aquilo extraordinário, era chuva e ele saía com o guarda-chuva, molhando o sapatinho social dele, e ia até o carro e buscava a gente. E aquilo foi impactante para mim, porque era o amor através da vida dele em atos de serviço. Ele ia até a pessoa, trazia a pessoa do carro para dentro da igreja, e ele falava naquela época, Jesus te ama, você é importante, que bom que você veio. E foi muito mais através da recepção dele que eu me mantive ali, do que do restante todo. As outras coisas foram vindo com o tempo, mas foi esse primeiro contato, esse primeiro impacto que me trouxe, uau, amor através de atos de serviço. Então, se você for observar, tudo na nossa vida engloba o amor. Tudo na nossa vida, queridos. Tudo mesmo. E na continuação do André Valadão, quando ele falou disso, né, qual que é a minha parcela de culpa, ele dá ele fala assim a respeito de coisas prontas. E aquilo também me impactou demais, porque ele fala assim, que coisa pronta a gente encontra em supermercado, queridos. Coisa pronta, você vai lá no mercado, na prateleira, e escolhe o que você quer. Um macarrão, um açúcar, um feijão. Lidar com gente é trabalho. Lidar com gente é trabalhoso. Lidar com gente, queridos, requer cuidado, requer amor, requer atenção. Que muitas vezes a gente não está muito disposto. Sabe, lidar com gente é entender que, mesmo que você não tenha tido o melhor dia da sua vida, você precisa guardar o seu no bolso, porque tem uma pessoa que precisa de você. Mesmo que você não esteja vivendo a melhor estação da sua vida, você tem que entender o nível de maturidade que a pessoa encontra. Eu falei isso para o Marco esses dias, a gente tem que, muitas vezes, não tentar puxá-la para o nosso nível, mas chegar no nível dela mesmo. Daí a gente brinca lá em casa, ser feliz ou ter razão. Às vezes, em nome da razão, a gente tem deixado a desejar em muitas coisas, porque eu tenho razão, então não. Quando, na verdade, não, sabe? Se for necessário descer um degrau, se for necessário falar na linguagem dele, sabe, querido? Se for necessário, a gente se sujeita para que as coisas aconteçam. Você projetou para mim, Marcelo? Muito obrigada, viu? Efésios 3, capítulo 17. Eu peguei a Bíblia da Lavínia hoje. Belezinha. Não achava a mim, depois descobri que ela estava no carro, aleluia. Que às vezes a gente esquece a Bíblia na igreja. Está bem guardado, né, queridos, se a gente esquecer na igreja. Mas a gente tem que estar bem pertinho da gente. Calma aí. Estou crendo bem muito mesmo para aquele microfone chiquérrimo, que além dele ser chique, é funcional. Efésios 3,17. E fala assim:
E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Eu confesso que foi gostoso até conseguir, né? Estudar um pouco a respeito desse assunto, já que a Bíblia ela é tão vasta e tão ampla a respeito de amor, queridos. E assaltando versículos atrás de versículos, e o Marco tentando falar comigo, e eu falava para ele, espera um pouquinho, e daí eu ia lembrando de outra coisa, uma coisa puxando outra coisa. E eu pesquisei o significado de arraigados. E o significado da palavra arraigados significa enraizados, formar raízes. E o significado de alicerçados significa base sólida, fundamento. Nada mais do que o pastor está tendo no coração de falar, que é a respeito de expansão, de crescimento, de fundamento, queridos. E a gente precisa mesmo buscar estar fundamentado na palavra, buscar esse fundamento, esse estar enraizado mesmo em amor, porque vai ser através dessas coisas que a gente vai ter estrutura espiritual, estrutura emocional, para poder cuidar da gente mesmo, porque muitas vezes a gente precisa. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, não vou lembrar exatamente onde está, mas fala assim, a fé que tens para ti mesmo. Porque não adianta eu ter fé para o Marco ser curado da coluna e crer e declarar se ele não tiver fé para isso, queridos. Por isso que a Bíblia fala, a fé que tens para ti mesmo. Porque existem coisas que começam primeiro na gente. Algumas coisas é uma mudança de mente, é uma mudança no interior. Algumas coisas é a gente que vai precisar pôr força, a gente que vai precisar buscar respeito. E eu acredito que o amor começa nisso mesmo, porque hoje, indo mais hoje, com essa história de ansiedade, de depressão, de tantas síndrome do pânico e tantas doenças psicossomáticas que a gente vê aí fora, se a pessoa não tiver o entendimento de que eu me amo, ela nunca vai conseguir amar o próximo. Se ela não entender que o amor de Cristo foi derramado na vida dela e por esse motivo ela pode amar o próximo, ela nunca vai conseguir externar esse amor para as pessoas. Então, quando a gente fala de amor, é nas coisas pequenas e simples e começando com a gente mesmo. Com a gente mesmo, amém? Marcelo, projeta a foto para mim, por favor. Algumas pessoas, acredito que todos sabem, né, que eu sou da área da saúde. E algumas pessoas, aleluia, que também são da área da saúde vão entender muito bem a respeito disso. Eu quis trazer uma analogia, sabe, sobre os 13 certos da medicação. E eu ainda tiquei de lápis, porque eu imprimi no serviço essa folha, a respeito do medicamento certo, dose certa e horário certo. Esse 13 certos da medicação é para que não ocorram erros com a medicação. Então, o primeiro ponto é eu descobrir se aquele paciente é o paciente certo. E nós somos os pacientes certos nessa noite, amém? Nós estamos aqui buscando a melhor parte, que não vai ser tirada de nós, aleluia. Então, nós já somos o paciente certo. Mas com relação ao medicamento certo, a dose certa e o horário certo, quando eu estava pensando a respeito desses 13 certos, o Espírito Santo foi tratando o meu coração sobre Gálatas, no versículo... Ainda não, Marcelo, Gálatas não, eu não anotei. Mas eu sei que está em Tiago, aleluia. O Espírito Santo foi tratando comigo a respeito daquela palavra que está em Tiago, que fala que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Não adianta eu saber o que é o certo, o que é a palavra certa, se eu não souber a hora certa de usar, queridos. Porque muitas vezes, e eu sei que é o nosso caso, Verbo da Vida Moreira César, nós estamos tão cheios da palavra, a gente tem tanto, mas a gente não sabe a hora certa. Não sabe a dosagem da medicação correta. Não sabe quando usar aquela palavra. Por isso a Bíblia fala que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Sabe discernir a hora e o como fazer. A gente tem sim que ser o sábio, mas a gente tem também, queridos, que saber o que aquela pessoa precisa para aquele momento. Como irmãos mais velhos, como alguém que vai levar uma palavra, que vai levar uma palavra de ânimo, de encorajamento. O que aquela pessoa precisa?
Como que eu vou administrar isso para a pessoa? Como que eu vou falar a respeito disso para a pessoa? Porque, como eu disse, a gente, como o Verbo da Vida Moreira César, está muito bem alicerçado, muito bem alimentado. Tem uma bagagem gigantesca de palavra. E é interessante a gente pensar naquela passagem que fala que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito, porque muitas vezes a gente nem lembra que a gente lembra de determinada palavra, mas no momento certo o Espírito Santo traz à nossa mente. E a gente consegue ser preciso naquilo que aquela pessoa precisa. Então, esses 13 certos da medicação me lembrou demais a respeito disso. Sobre o horário certo, o medicamento certo e a dose certa. Sabe, queridos, nós vamos ser desses que vai saber discernir o tempo e o modo, em nome de Jesus. Nós não vamos ser aqueles que, quando chegar uma pessoa nova, precisando daquilo que a gente carrega, a gente vai afugentar a pessoa. Não, pelo contrário. Eu creio num tempo de estrutura mesmo, para que a gente possa ser um farol para essas pessoas, para que a gente possa ser uma referência para as pessoas, em nome de Jesus. Creio exatamente assim. Projeta para mim, ô Marcelo, Gálatas, capítulo 5, por favor. Aleluia. Gálatas 5, do capítulo 22. E 23. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí, até esse versículo. Sabe, queridos, muitas vezes vai exigir da gente, para que a gente possa exercer esse amor, botar um pouquinho de força para andar nos frutos do Espírito. Inclusive, frutos do Espírito é uma das matérias do Rema. Porque eu acredito que todo mundo aqui tem uma vida secular, ninguém vive só de igreja, apesar desse ser o desejo do nosso coração muitas vezes. Ninguém trabalha na igreja aqui ainda, porque eu creio que esse tempo vai chegar para a gente, como o nosso pastor é um funcionário da igreja de Guará. E é um desafio, queridos. É um desafio, porque eu vou dizer para você, lidar com pessoas é um desafio. E o setor que eu trabalho, então, a maioria das pessoas que buscam são pessoas que estão passando por algum problema, por alguma enfermidade, por alguma dor. E geralmente as pessoas não vêm com o sorriso mais lindo do mundo, nem com a paciência maior do mundo. E para que a gente possa mostrar esse amor de Cristo, a gente precisa exercer os frutos do Espírito. A gente precisa andar sendo mais longânimo, mais paciente. Muitas vezes, peraí, deixa eu me centrar, deixa eu esquecer do velho homem e focar aqui nas coisas que precisam ser focadas. Eu tenho até uma companheira, uma colega de trabalho lá, e que muitas vezes, queridos, ela fala assim para mim assim: ah, Malu, pelo amor de Deus, Malu. Ah, não é possível que você vai deixar fazer isso para você, você não vai fazer nada. Ah, não, Malu, não, mas ser crente não é ser bobo. E daí a gente entende o quê? Como eu falei, a gente entende o nível de maturidade que a pessoa está, o que ela entende a respeito da palavra, e a gente vai trabalhando de acordo com aquilo, porque não adianta eu despejar na Rose todo o conhecimento que eu tenho. Mas hoje, na hora que eu saí do serviço para vir, eu tive certeza de que eu realmente estou no caminho certo, porque ela virou para mim e falou assim para mim assim: amiga, hoje eu não vou, mas um dia eu vou lá ver você ministrar. Sabe, queridos, o peso que isso teve para mim, porque se ela não enxergasse em mim esse amor, se ela não enxergasse em mim essa diferença, ela não ia querer vir aqui ouvir o que eu tenho para falar. Ela não ia querer vir aqui assistir um culto da minha igreja. Se ela visse em mim a mesma atitude que ela vê nas pessoas que vai no postinho. Se ela visse eu fazendo ou falando as mesmas coisas que ela vê os outros colegas fazendo e falando. Então, quando a gente pensa a respeito do amor de Cristo, a coisa é muito mais estreita do que a gente pode imaginar, queridos. A coisa é tem um peso muito maior do que a gente possa imaginar. Porque as pessoas, elas nos observam. E elas nos observam mesmo, de verdade.
E a gente tem que ter esse cuidado a respeito daquilo que a gente carrega. Porque senão, se um dia a gente precisar chamar ou precisar falar alguma coisa para a pessoa vai olhar para a nossa cara e vai falar, cara, você não tem credibilidade. Então, o cuidado que a gente tem que ter é gigantesco. Como eu disse, a gente ainda não vive só na igreja, e mesmo se a gente viver, a gente tem que continuar ainda do mesmo jeito. Mas no lugar de trabalho, na escola, onde você vai, a gente tem que ser essa referência, essa diferença, amém? Projeta para mim, Marcelo, Romanos, capítulo 15, versículo 14. Como eu disse, a gente vai ler bastante palavra hoje, em nome de Jesus. Tá certo esse relógio? Tá errado o relógio? Não, tá certo. Amém. Tá certo. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Que fala assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. A gente aprende, queridos, que para que a gente possa corrigir as pessoas, a gente precisa estar possuído da bondade. E o que seria a bondade senão o amor de Deus para com o próximo? O que seria essa bondade senão esse amor de Deus expresso através da nossa vida? Porque não adianta nada a gente saber de capa a capa, como diz a Maria, de capa aos mapas, de Gênesis, Apocalipse, tudo que a Bíblia fala, se a gente não tiver possuído desse amor e dessa bondade. Não adianta, queridos, porque as pessoas elas não vão receber da nossa vida. Não vão nem querer o que a gente carrega, nem um dia desejar fazer o que a gente faz. De jeito nenhum. Projeta para mim, Marcelo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. E é só com essa parte que eu quero ficar. A gente passa por muitas situações, né, queridos, onde a gente tem o desejo, às vezes, de revidar ou de falar alguma coisa, mas quando a gente usa dessa passagem e trata a pessoa em amor, e não trata a pessoa da mesma forma que ela está nos tratando, mas a gente às vezes pega um atendente mal-humorado e falando ríspido com a gente começa a tratar a pessoa em amor, a gente vê esse versículo sendo uma verdade. O amor constrange, querido. Quantas vezes a gente não vai em algum lugar e a gente fala, não, eu decido andar em amor, e vai falando com a pessoa mais calma, e daí a pessoa já vai mudando o nível da conversa, e quando você vê, pronto, a pessoa já é outra. É exatamente essa passagem, o amor constrange. Projeta para mim, Marcelo, Efésios capítulo 3, versículo 19. Aleluia. A gente vai passar em bastantes versículos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Existe um amor, queridos, que excede todo o entendimento, que é o amor de Cristo. E eu quero lembrar você que quando você levantou a sua mão e fez Ele Senhor da sua vida, esse amor que é dele, ele passa a ser seu também, porque você é criatura, é imagem, é semelhança. Então você é capaz de amar com esse tipo de amor. Esse amor que excede a vontade de amar às vezes, excede a vontade de fazer aquilo, excede. Muitas vezes você não quer e precisa ser feito. Esse amor que excede, ele habita dentro de você. Quero lembrar você a respeito disso. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, pode projetar para mim, Marcelo. Fala a respeito do amor de Deus derramado por meio do Espírito Santo. Esse amor de Deus que foi derramado, queridos. O Marco fala bastante a respeito desse versículo, que fala que ele não foi conta-gota, não foi aspergido, não, ele foi derramado. Uma vez que esse amor foi derramado sobre a nossa vida, a gente tem condição para amar igual fomos amados um dia, por isso nós somos comprados por Ele. Nós temos condição para isso, amém? Projeta para mim, Marcelo, por favor, Mateus capítulo 24, versículo do 7
em diante. Vou olhar aqui. Aleluia. 24. Fala assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nada muito diferente do que a gente já tem visto aí fora, né? A gente tem uma convicção muito grande a respeito da volta de Jesus e que ela está muito próxima quando a gente já vê essas coisas aí fora. 5 minutos que você liga uma televisão, você já vê essas coisas e nem precisa, não está tão longe. Às vezes no bairro, às vezes um conhecido, um parente, você fica sabendo de alguma coisa desse tipo. De alguma coisa que alguém já matou alguém, já fez, já roubou, enfim. E no meu contexto ainda, onde eu trabalho, ainda fica mais evidente essas coisas. E eu fui procurar a respeito do significado da palavra iniquidade. O dicionário, ele bombou na minha casa. Pesquisei a respeito de muitas coisas. E o significado da palavra iniquidade quer dizer perversidade, depravação, injustiça, entre outras coisas. Sabe, queridos, e é nosso dever andar em amor, para que... É Bíblia, a gente sabe, as palavras, todas elas vão se cumprir. Porque a Bíblia fala que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, existe sim muita coisa que é nossa responsabilidade, que cabe a gente como cristão, como igreja, como corpo fazer. E existem muitas coisas que a palavra ela vai se cumprir, ponto. Mas quando se trata a respeito dessas coisas que a gente tem visto nesses últimos dias, queridos, eu acredito como pessoa, como cristã, que a gente pode amenizar muito disso. Eu tive uma experiência hoje fantástica. Ainda não consegui finalizar, mas eu creio que foi aberta uma porta-palavra para mim e amanhã eu vou conseguir finalizar. No meu trabalho, a gente é dividido. Uma semana a gente está na vacina, uma semana a gente está na rua. E essa semana passada eu estava na vacina e essa semana eu estou na rua. E quando a gente está na rua, a gente faz os domiciliados, os acamados, a gente vai fazer curativo, ver pressão, enfim. E tem uma senhorinha que eu gosto bastante dela. Eu tenho um cuidado grande com o idoso, porque eu me apego muito em idoso. E eu, de pronto, assim, já me apaixonei muito por ela. E semana passada eu estava na vacina e ela estava internada. E daí a minha colega de trabalho falou para mim, Malu, eu acredito que ela não passa dessa semana. E eu orei por ela, porque a gente sabe a condição dela, né? Enfim. E ela teve alta do hospital ontem. Essa semana eu estou na rua e eu não tinha visto ela. Ela teve alta do hospital ontem. E hoje eu cheguei na casa dela para fazer o curativo. Quando eu cheguei, eu chamei, o esposo me atendeu, bem cabisbaixo. E aí ele falou, pode entrar, filha, ela está lá no quarto. Quando eu entrei, ela estava olhando para a janela, assim, com um olharzinho vago. Daí eu falei assim, oi, como que a senhora está? Daí ela falou para mim, só esperando Deus me buscar. E na hora, queridos, o amor de Deus me constrangeu de uma forma, e eu fui tomado de uma compaixão por aquela mulher, e eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu falo? E o Espírito Santo, só faltava me dar um tapa para falar, desembucha logo. E eu falei para ela assim, que bom que a senhora tem consciência de eternidade, isso faz toda a diferença. Saber que Deus vai vir buscar a senhora, porque existe uma vida depois dessa. E eu tive a oportunidade, queridos, de falar do amor de Deus para essa mulher. E o médico deu 3 meses de vida para ela, se ela tomar as medicações do coração corretamente. Naturalmente falando, ela não tem uma semana.
Acredito até que por isso que o médico liberou ela. Mas eu não consegui finalizar, porque o marido chegou e eu queria ter conseguido conduzir ela para Cristo. Fazer oração de confissão com ela, queridos. Então, quando a gente fala de amor, a gente tem que ter um entendimento daquilo que a gente carrega e entender que muitas vezes você e aquela pessoa vai ser a última oportunidade que aquela pessoa vai ter de não ir para o inferno. Eu fui tomada de uma compaixão por aquela mulher. Eu falei, meu Deus, o que eu falo para ela? Eu não sabia nem o que falar. Parecia que eu nem era crente. Parecia que eu não sabia nada. Mas eu me pus na brecha. Eu me pus em amor por aquela vida. Porque a hora que eu entrei naquele quarto, eu vi ela deitada naquela cama. Falei, eu preciso fazer algo. Eu preciso, queridos, porque ter esse entendimento de vida cristã, como vir ao culto quinta, domingo, participar da ceia, cumprir uma escala é muito pouco, amados. É muito pouco perto do que Deus tem para fazer em nós e através de nós. É muito pouco, a gente precisa. Eu vivi com ela um desejo que eu tenho no coração de viver com a minha avó. Porque eu tenho vontade de conduzir minha avó para Cristo e ainda não tive a oportunidade. Mas eu creio que eu vou ter, em nome de Jesus. Mas eu consegui, queridos, falar do amor de Deus para ela. E numa conversa simples, foi lindo. Eu falei para ela a respeito da eternidade. Eu falei, olha, o máximo que a gente tem para viver aqui é o quê? Uns 100 anos. Quem vive bem, quem vive mais, nunca conheci alguém que viveu 100 anos. Mas eu disse para ela, tem algo depois daqui. E a gente precisa lembrar disso, querido. Senão a gente vai ficar vindo na igreja preocupado com o que a gente precisa, com o que a gente quer, almeja, tanto ministerialmente como financeiramente. A gente vai ficar preocupado com os nós, quando não. Quando existe muitas pessoas aí fora precisando daquilo que a gente carrega. Esse versículo é um versículo que eu amo de paixão e ele tem feito muito sentido para a minha vida, que é Romanos 8, 19 e 22, que fala exatamente sobre isso, que existe uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação, queridos. Existe um povo lá fora sedento por aquilo que a gente carrega. A gente precisa ser esse amor para as pessoas, mas o que acontece é que muitas vezes a gente não está disposto a sofrer o dano em favor do evangelho. Às vezes a gente prefere ter razão. Às vezes a gente prefere debater, rebater, ou mostrar que está certo, em vez de sofrer o dano mesmo. E a gente acaba escandalizando as pessoas. E daí, ao invés das pessoas quererem aquilo que a gente carrega ou receber da nossa vida, a gente está criando um bloqueio. Eu acredito muito de verdade, sabe? Eu posso ser improvável aqui falando a respeito de amor. Terei outras pessoas que expressarem isso muito melhor do que eu. Mas eu creio, queridos, que se o pastor está tendo a direção de falar a respeito desse assunto, é porque a gente precisa fundamentar a nossa vida em amor. A gente precisa mesmo olhar e falar, meu Deus, no que eu posso fazer mais? Quando chegar alguém, como eu posso amar mais? E se você tem dificuldade de andar em amor, de perdoar, de ser longânimo, a Bíblia fala, ora ao Senhor, entra no seu quarto, fecha sua porta, que em secreto Ele te vê e Ele te responde, querido. A Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, hoje a gente tem livre acesso. Livre acesso, você não está impedido. Não tem nada tampando a sua boca, como a gente vê quando a Cris traz para a gente a respeito de missionários, que não pode nem se identificar, nem mostrar o rosto, porque corre o risco de ser morto, de ser assassinado. Não, você é livre. Livre para expressar, livre para amar, livre para adorar, sabe? Diferente do que a gente escuta, está tendo a matéria evangelismo, e às vezes o Koenig, ele fala lá que quando eles saem para a rua, ele pergunta para a pessoa, você aceita uma oração? Aí se a pessoa falar, não, queridos, amém, glória a Deus, sua parte foi feita. Se você tentar apresentar de alguma forma o amor de Cristo para a pessoa e a pessoa não quiser, glória a Deus, queridos. Você não tem parte nisso, sabe? Você está livre. Você está livre. Agora, eu pensei, a hora que eu cheguei em casa, imagina se a senhorinha parte essa noite. E eu chegando lá e tendo a oportunidade de encontrar com ela. E entender, e meu Deus, foi através da minha vida que hoje ela foi salva. Eu fiquei pensando na eternidade, queridos, porque eu brinco com o Marco e falo, eu não quero saber de nada, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu vivo falando isso, que eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Mas é muita, ajuda eu a achar a palavra, para eu não falar uma palavra errada. Quando a gente é egoísta. É muito egoísmo da nossa parte, queridos, querer andar nas ruas de ouro com Jesus, sendo que
tantas pessoas que precisam andar por lá também. Porque eu não sei se você sabe, mas o sacrifício foi para todos. O sacrifício não foi só por mim, nem só por você. O sacrifício foi por todos, para todos. E é muito egoísmo da nossa parte não querer falar desse amor, levar esse amor, expressar, ser o amor de Cristo para as pessoas. É muito mesmo. Projetou, Marcelo? Amém. Eu gosto muito dessa palavra, queridos. Muito, muito, muito dessa palavra. Sob a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação. Tem uma tradução que fala a manifestação. Nessa tradução fala a revelação dos filhos de Deus. Porque muitas vezes a gente precisa mesmo de uma revelação que está igual o crente 007. Escondido, oculto, ninguém nem sabe que é crente. A gente precisa mesmo ser essa revelação. Para que as pessoas possam, não, nossa, glória a Deus ali, vai ali um crente, vai ali alguém de Deus, que eu posso ir atrás e que vai orar por mim, que vai crer comigo, que vai pegar comigo, amém? Eu vi uma reportagem, já estou finalizando, quero ser fiel ao cronômetro do meu pastor. Eu vi uma reportagem a respeito do rema prisional e eu fiquei impactada. Por que eu fiquei impactada? Porque não foi um professor do rema, um pastor do verbo, não foi ninguém que tem esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui, que falou isso. Quem falou isso foi o diretor da prisão do lugar. E eu falei, meu Deus, se esse homem natural, esse homem tem esse entendimento a respeito disso, o que o Senhor não pode fazer? Ele falou assim, que ele achava muito importante o rema prisional, que ele estava muito feliz da prisão em que ele era, né, o diretor, ter recebido o rema prisional, porque as pessoas precisam ter o entendimento de o quão importante é a pessoa estar lá dentro recebendo essa palavra, porque no Brasil a lei não permite nem prisão perpétua e nem pena de morte. Ou seja, essa pessoa um dia vai sair da cadeia. E essa pessoa um dia pode ser o seu vizinho. E daí, quando você olhar para um vizinho que saiu da prisão, que tipo de vizinho que você quer ter? Um vizinho transformado por essa palavra rema? Ou um vizinho que vai sair de lá da mesma maneira que ele entrou, ou muitas vezes pior? Que é o que a gente vê por aí. E aquilo foi um soco gigantesco no meu estômago, porque enquanto ele falava, a Malu natural, carnalzaça, falou assim, mas é injusto demais eles ter feito tudo que eles fizeram, tá lá dentro e receber o rema prisional de graça, sendo que aqui fora a gente tem que botar força para pagar a mensalidade, crer para gasolina, crer para comer, porque a gente fica com fome lá, se desgastar e 3 vezes na semana, no frio, na chuva, no calor, se sujeitar, ficar lá 3 vezes na semana escutando essa palavra, e os caras bonitão lá fizeram o que fizeram e estão lá recebendo a palavra. Quando ele terminou de falar isso, queridos, na hora, falei, Marco, até chorei. Falei, perdão, Senhor, me perdoa, me perdoa. E pensa, queridos, um diretor ter esse entendimento a respeito do que é o rema na vida das pessoas, do que é essa escola, do que ela pode fazer. E eu fiquei pensando, falei, é verdade, Marco. Falei para ele, falei, Marco, fiquei impactada, chocada. Falei, Marco, é verdade. Você pensa, um dia pode sair e ser nosso vizinho, comprar do lado da nossa casa. E sabe, queridos, a palavra, quando ela é acolhida com mansidão no coração, ela produz, ela dá resultado. Sabe, de verdade, como eu disse, eu vou falar mais uma vez, não entenda as coisas que estão saindo daqui como, então quer dizer que eu não estou andando em amor, o pastor queria que falasse disso porque a gente não está amando. Não, queridos, não é isso. Mas a gente precisa, sabe, de verdade, ansiar, igual a gente ansiava no início, porque no início toda a palavra que vinha daqui para a gente era uau. O pastor postou uma frase esses dias, agora são tantos grupos que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Calma aí que meu marido mandou uma palavra para mim, ele ensinou eu, não é nada, glória a Deus, aleluia. Ele ensinou eu a tirar da coisa para mim não ficar vendo, mas às vezes eu vejo. Calma aí, eu vou achar. Não. Aqui, o pastor João Roberto, numa dessas toda terça, ele disse, depois de alguns anos, alguns ministros, e eu não quero trazer para o contexto ministro,
Porque senão você pensa, então, se eu não subo aí, eu não sou ministra. E na verdade não, nós somos ministros de Cristo. Nós somos, amém? Todos nós somos. Uma vez que você aceitou Jesus, você confessou Ele, você está aqui, você é ministro. Aonde você trabalha, você é ministro de Cristo. Na sua escola, aonde você vai, você representa um reino, queridos. Quando você tem consciência de que você representa um reino, você tem um cuidado maior a respeito do que você faz, do que você fala, do que você não faz, porque você entende que vai ser através da sua vida que as pessoas podem vir ou que muitas vezes podem deixar de vir, o que é mais pesado ainda. E ele fala assim, ó, depois de alguns anos, alguns ministros já não estão mais cumprindo o projeto de Deus, mas o seu próprio. Não queremos nunca cair nessa condição. Qual projeto você está envolvido? Não despreze, querido. Nenhuma palavra, nenhuma. Se hoje não for para você, glória a Deus, aleluia. Se você já está na plenitude do amor, glória a Deus, aleluia. Se você entende que você precisa amar mais, glória a Deus, aleluia. De uma coisa eu sei, tudo que vem do cabeça tem um propósito. Tudo que o pastor tem direção de trazer para nós como igreja, eu entendo que é um nutriente. São ferramentas, são instruções, são bagagens. Um dia a Maria liberou uma palavra sobre a minha vida e por um período foi essa palavra que me manteve de pé, de certa forma, e tentando entender o que estava acontecendo. Ela falou para mim, Malu, não despreze nenhuma ferramenta. Muitas vezes, queridos, a gente passa por situação em que a gente olha e fala, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Nossa, mas olha fulano, olha essa situação. E eu me lembrava da vozinha da Maria, não despreze, Malu, nenhuma ferramenta. E quando ela me falou isso, queridos, ela ainda me disse, eu não imaginava que um dia eu estaria em Moreira César, pastoreando a igreja com o pastor Romeu. E se eu tivesse desprezado alguma ferramenta naquele tempo, de repente eu não teria estrutura para estar do lado dele, como auxiliadora idônea que você é, Má, como firmeza para a gente que você é, como íntegra. E não despreze, queridos. Hoje você olha e fala, Malu, mas eu não faço nada, não sou de nenhum departamento. Ou, eu só sou da limpeza. Não é só, queridos. Porque eu entendo que quando a gente vem fazer uma limpeza na igreja, de fato, o nosso culto começou ali. Preparando o ambiente, deixando tudo excelente, porque um dia pode ser um rostinho de um familiar seu que você tanto almeja entrando por aquela porta. Mas a gente precisa ser esse amor expresso. Esse amor demonstrado através de palavras, de atitudes, através da nossa vida, porque a gente é, de fato, a Bíblia que as pessoas leem lá fora. A gente precisa manifestar esse amor. A senhora pode pegar para mim, mãe? Para variar, eu tenho imagens e tenho exemplos. Sabe, queridos, eu daqui de cima quero pedir perdão para algum de vocês se eu não tenho amado como eu deveria. Pode pôr. De um jeitinho caidinho que eu falei para a senhora. Se eu e o meu esposo, a gente, como família, precisa amar mais, cuidar mais, porque é tudo muito novo para a gente também. A gente está aprendendo a fazer assim como cada um de vocês. E se um dia eu andei em falta de amor, eu peço perdão. Eu entendo o quão importante é isso. E eu entendo que o amor ele vai ser mesmo um combustível que a gente precisa expressar para que as coisas comecem a fluir na nossa vida. E a fluir como igreja, como corpo. Eu trouxe esse exemplo, é quase uma aula de química, de física, de sei lá o quê, para explicar para vocês a respeito do combustível, que é o amor. Eu quero que você entenda o líquido como as pessoas que estão lá fora. E a gente é a bexiguinha que está aqui. E aquilo que está dentro da gente, quando derramado nas pessoas... Você pode me ajudar, Marco? Estou com medo. Não tem medo, porque ele não me deu espírito de medo, aleluia. Foi só um adendo. Não tem espírito de medo. Marcelo, tá vendo aí? Quer dar um zoom? Que agora a gente tem câmera, aleluia. Agora a gente está no YouTube. Eu queria cumprimentar vocês. Aleluia. Tudo bem? Posso ir? Então, o líquido das pessoas, amém? Nós somos a bexiga e aquilo que a gente carrega precisa causar algo nas pessoas. E esse é o combustível, querido.
aquilo que a gente carrega precisa produzir algo. Aquilo que a gente carrega precisa ter um impacto lá fora e ter uma diferença lá fora. Se aquilo que a gente carrega ficar contido só dentro da gente, a gente não externar ele não vai produzir nada. E daí um dia a gente vai estar andando nas ruas de ouro com Jesus e a gente vai olhar para o lado e não vai ter as pessoas que a gente gostaria que tivesse. Queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Marcelo, se você quiser colocar um louvor. E eu sei que, como crentes maduros, a gente entende aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa deixar muitas vezes de lado. Sabe, queridos, para que a gente corra a nossa carreira com mais velocidade, para que a gente, de fato mesmo, possa correr, muitas vezes é necessário a gente deixar alguns pesos, algumas coisas que têm nos atrapalhado de caminhar a nossa vida com Cristo, de ser melhor a cada dia, de ser melhor como mãe, como esposa, como filha, como membro dessa igreja, como ovelha do pastor Romeu e da Maria Laura. Sabe, deseje mesmo. Fale, não, pastor, e olha, Maria, pode contar comigo que eu quero ser esse amor daqui em diante. E tome para você essa causa, queridos. Não terceirize a responsabilidade, não. Sabe, pense o que você pode melhorar como irmão mais velho. Porque eu quero te dizer, quando chegar os novos, nós seremos os irmãos mais velhos. E na ausência do pai e da mãe, o irmão mais velho já faz uma comida. O irmão mais velho já limpa uma casa, já troca uma fralda do irmão caçula, já ajuda ele a se limpar no banheiro, já dá uma varrida, já lava uma louça. E a gente precisa, de fato, entender que a gente precisa crescer logo. Como diz o Ronaldo, o tempo do leite já passou, a gente precisa ser esse irmão mais velho. Para quando as pessoas chegarem, olhar, não, o irmão mais velho está ali, eu posso ir nele, porque ali eu consigo uma ajuda. Eu queria que você, que tem o desejo de, não digo melhorar, mas de receber a respeito desse amor, pudesse vir. Não vai ser eu. Eu tenho a direção do Marco orar por vocês, porque essa matéria é a matéria da vida do meu marido, queridos. Ele é uma inspiração para mim. Eu preciso melhorar muito, porque eu vejo que o Marco verdadeiramente ama as pessoas. Quando eu tenho dificuldade de guardar meu coração, ou quando eu tenho dificuldade de perdoar, ou quando eu fico remoendo, e ele fala, não, mas deixa, esquece. Sabe, o Marco, ele é o amor expresso mesmo. E realmente essa matéria é a matéria da vida dele. Mas se você deseja de fato, sabe? Olha, eu entendo que eu preciso melhorar, eu preciso amar mais, eu preciso aprender a amar, eu preciso andar em amor, eu preciso expressar amor. Eu queria convidar você para vir até a frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, porque eu sei que nós vamos, Pai, amar com o verdadeiro amor, que é o amor do Senhor. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, que nós seremos cuidadosos, Pai, diligentes em amar mais, em perdoar mais, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que vai ser o nosso amor, o amor através da nossa vida, que vai ganhar essas pessoas, Pai. Que vai consolidar, que vai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fazer com que as pessoas cheguem e que elas permaneçam, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu não vou complementar a ministração, porque eu acho assim que serviu para todos nós. A gente consegue, a gente pode andar mais em amor. Amém? O amor foi derramado no nosso coração, como ela disse. Mas sabe que a Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Eu não sei se você lembra disso. A fé, ela opera pelo amor. E a gente sabe que a única maneira da gente agradar a Deus é pela fé. Amém? Aleluia. Não vou ficar aqui embaixo mesmo, não tem problema que eu não apareça. Não preciso aparecer. Aleluia. Só que as pessoas me ouçam, tanto aqui quanto quem estiver assistindo pelo YouTube. A gente precisa entender
que a gente precisa andar mais em amor. Eu lembro no começo dessa igreja, quando as pessoas chegavam aqui, elas ficavam porque elas recebiam um sorriso, elas recebiam um abraço, independente se era diaconisa ou não, se estava na porta ou não, as pessoas ficavam, muitas pessoas ficaram a primeira vez, não foi por conta da palavra, foi por conta de um sorriso. E sabe que às vezes a pessoa só precisa de um sorriso. O dia dela foi tão assim atribulado e a gente precisa ser essa expressão de Jesus mesmo, com um abraço, um sorriso para alguém. Um abraço, um sorriso muda tudo. Aleluia. Eu quero que a gente lembre disso, que a fé, ela opera pelo amor. A fé, ela é uma munição, o pastor João Roberto diz isso, que ela é uma munição poderosa. Mas a espingarda é o amor. A gente só consegue alcançar as pessoas pelo amor. A gente expressando Jesus para as pessoas. A gente precisa voltar nesse tempo, gente, do começo. Não só da palavra, não, mas do amor para as pessoas. Da gente mudar, às vezes, a nossa fisionomia, porque a gente sabe que o outro, às vezes, teve um dia pior do que o nosso. E a gente consegue, gente. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Sabe, seja um amor mesmo, como ela disse, expresso para as pessoas. Sorria, vá cumprimentar, abraça. Seja Jesus para alguém. Aqui na igreja ou aonde você estiver. Amém? Eu queria que a gente lembrasse dessas coisas, porque a gente quer viver uma vida de fé, a gente sabe que fé agrada a Deus, quer viver tudo que Deus tem para nós, mas e o amor? Se não tiver amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, nada disso adianta. Nada disso que a gente vive, que a gente adquire, não adianta de nada. Você não vai levar nada daqui. Mas como ela disse, você vai encontrar alguém lá que você falou de Jesus. Que você foi amor, você foi a expressão da bondade de Deus para alguém. E que maravilhoso, como ela falou, a gente encontrar essas pessoas lá. E a pessoa te agradecer, por conta de você eu estou aqui. Por conta do que você disse. Um abraço, eu estou aqui. Não precisa ser missões lá fora, em outro país ou em outro lugar. A missão é aqui. Como ela falou, é o seu vizinho. Amém? E que a gente possa ir embora mesmo com essas verdades que a Malu ministrou hoje, com essa consciência de que a gente consegue amar mais. Que as pessoas possam olhar para você, nossa, você tem algo diferente. Você demonstra Jesus para mim. Você tem uma luz que eu não consigo encontrar em uma outra pessoa. Gente, que privilégio a gente ouvir essas coisas de alguém e você encontrar depois essa pessoa no céu. A gente vai ter muita surpresa, gente. Pessoas que você nem imaginava. Talvez ela não tenha aceitado Jesus com você. Mas um dia você foi a expressão do amor de Deus para ela. E por conta dessa expressão, ela ouviu de outro. Lembra que uns plantam, outros regam. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz, quem convence é o Espírito Santo. Amém? Só que ele precisa de uma boca. Ele precisa de um abraço. Ele precisa de um sorriso nosso. Amém? Aleluia. Eita glória. Deus é bom, gente. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso melhorar muito, em nome de Jesus. Tá me seguindo, né? Aleluia. Eita glória. Fica à vontade, gente. Pode se assentar. Ai, ai, viu? Só de pensar no meu passado, pensar que eu preciso melhorar muito, né, Maria? Em nome de Jesus. Ontem eu conversava com o Elton e com a Michelle e falei para eles assim, não assusta não, eu era assim, viu? Aleluia. Mas eu era, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou outra pessoa, nova criatura. E glória a Deus por isso. Amém? Achei engraçado, eu estava ali no fundo agora, o demônio cibernético foi embora, em nome de Jesus, amém? Tá vendo? Tem que expulsar mesmo. Mas glória a Deus pela vida do Marcelo. Você pode aplaudir a vida desse homem de Deus? Bicho corre, cara. Isso também é amor, reconhecer e honrar o trabalho dessas pessoas que corre tanto ali. Todo culto está ali, gente. Todo culto está ali. Marcelo, em nome de Jesus, eu declaro colheitas sobrenaturais sobre a sua vida. E é uma verdade o que ele disse. A gente estava ali no fundo, ele disse assim, rapaz, como meu nome é citado aqui. E é verdade.
É verdade, eu acho que tem gente, agora por causa do YouTube, então tem gente que conhece mais o Marcelo do que eu. E olha, eu lembrei de algo que foi dito aqui, me ajuda a lembrar, Marcelo. Foi o pastor Sérgio Conte que teve aqui um dia, quando a gente fez aquele culto ali do ringue. Ele liberou uma palavra aqui, acho que em 2019, ele disse assim: vai chegar um tempo, Marcelo, que todo mundo vai saber quem você é, mas você não vai conhecer todo mundo. Aleluia. Olha como são as coisas. Porque o tempo da colheita não é o mesmo tempo... Não, perdão. O tempo do plantio não é o mesmo tempo da colheita. Não mostraram agora há pouco ali? 13 negócios? É negócio que fala? 13 certos, aleluia. Pois eu vou falar 3 certos também da colheita. Amém? Se ela é da área da saúde, eu sou um fazendeiro rico, aleluia. Você recebe de um fazendeiro rico? Então, os 3 certos da semente, aleluia, e da colheita. O pai é agro, isso aí. O pai é pop, o pai é tech. O pai... É o povo mais feliz da terra, isso aí, ó, aleluia. A gente vai com essa camiseta lá no simpósio, tá bom? Dia 27, lava ela bonitinho lá, aleluia. Fica usando, vai usar no dia 26 e vai sem lavar, viu? Porque você vai passar o dia inteiro lá com ela, aleluia. Então vai ter que lavar bonitinho, mas vai. Os 3 certos da semente para que haja uma boa colheita: a semente certa, a terra apropriada e a estação própria. Aleluia. Tá vendo? Do mesmo jeito que ela injeta com a como é que chama? Seringa, a gente injeta na terra. Aleluia. A semente certa, a terra apropriada e a estação própria. Em Lucas, no capítulo 12, Marcelo, aleluia. Porque ele disse que no último culto eu falei o nome dele 5 vezes. Olha, ele contou, gente. Aleluia. Hoje a gente perdeu, né? Quantas vezes foi? Foi um monte, mas eu estou aqui acrescentando mais uma. Marcelo, Lucas 12, no capítulo 12, né, o verso 54 ao 56. Olha o que Jesus disse. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E, quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor. E assim acontece. Aí, depois Jesus diz: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? Aleluia. Nós estamos vivendo o ano do mais e mais. A gente precisa aprender a discernir essa estação, esse tempo, essa época, uma época boa para plantar. Lembra, a semente certa, a terra apropriada e a estação própria. Uma vez a Luciana, acho que falou aqui, que ela pegou isso do Edilson de Lira, e a gente deve dar crédito para quem é o dono da frase, né? Gostaria que fosse minha, mas não é. E aí é do Edilson de Lira, que ele disse: a colheita é sempre maior que o plantio. E ontem eu ouvi uma frase do Wellington, que eu também queria que fosse minha, mas é dele, então eu vou dar os créditos para ele. Aleluia. E ele disse assim: que Deus tem sempre mais para dar do que o diabo para tirar. Olha que coisa boa. Se eu fosse você, eu começava a colar em certas pessoas aí, porque a terra é fértil, em nome de Jesus. E, como eu disse, colhemos em uma estação diferente em que plantamos. Mas a gente não vai ter colheita se a gente não discernir o tempo ou a estação do plantio. Senão passa batido, gente. O livro de Eclesiastes diz assim, 3:2, Marcelo: há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aleluia. Imagina quando chega a estação de colheita, ou o tempo de se arrancar o que plantou. E aí é tempo disso. É tempo de arrancar o que estamos plantando há tempos atrás. Mas se não houve plantio, não haverá colheita. E quando a gente colhe, gente, como eu disse, a colheita é sempre maior que o plantio. E depois, quando vem a colheita, quem teve o trabalho de cuidar da terra e trabalhar a terra, ela vai valorizar aquilo que está colhendo. Eu estava lendo uma reportagem ali agora há pouco, de
como ter uma horta bem sucedida em casa. E aí a pessoa lá falou de 3 coisas. A matéria diz assim: escolha a semente, prepare o solo, e a terceira eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível que está escrito isso. Estava escrita a terceira, de verdade. Olha, a primeira, escolha a semente, prepare o solo. A terceira, plante a semente. Aí eu fiquei pensando, tem gente, será, que escolhe a semente, prepara o solo e não planta a semente? Pois deve ter. Se está escrito é porque deve ter. Tem gente que perde, às vezes, essa estação própria de plantar a semente. Aí depois, um dia, vê um monte de gente plantando um monte de coisa valorizada e fica, eu também queria, mas não plantou. Eu me lembro, há um tempo atrás, que a Luciana, ela plantou lá na casa dela alface. Devia ter outras coisas, mas ela tinha alface na casa dela lá. A cabeça de alface que ela plantou custava R$30. Aí eu pensei, nossa, que alface valorizado. Mas foi ela que plantou, ela que teve o trabalho, ela que determina o valor. Eu não sei quanto a você, mas eu fiquei curioso. Falei, que vontade de pagar 30 conto naquela cabeça de alface. Mas deixa eu ver o que ela tem de tão bom para valer R$30. Talvez alguém aí está ganhando dinheiro, recebendo coisas de um tempo que plantou, e eu estou falando, mas ele é esperto porque ele plantou lá atrás e agora está colhendo. Chegou a estação própria de plantio e colheita. Foi dito aqui a nosso respeito, palavras foram liberadas sobre o Marcelo em 2019, e hoje isso está acontecendo. E foi dito a nosso respeito aqui que haveria um tempo de aceleração em que o que planta segue logo o que ceifa. Amós 9:13, para ser mais exato. Aí talvez você fique pensando, meu Deus, mas se eu gera, não sei se gera você talvez uma preguicinha. Não deveria, né? Mas, porque preguiça é obra da carne. Mas uma preguicinha do tipo, nossa, vai dar muito trabalho, eu vou plantar até eu colher. Rapaz, e Amós 9:13, não está valendo, não? É a Bíblia, é a palavra. Coisas foram liberadas sobre a nossa vida. Que está chegando esse tempo de aceleração sobre a nossa colheita. O que planta, segue logo o que ceifa. Rapaz, acho que está bom por aqui. Não, vou ler mais um texto. Que lembrei, que eu anotei, então tem que falar. Eclesiastes 11:4, eu vou ler em 2 versões. A versão revista e atualizada, mais comum, né, que a gente usa, diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. A versão viva desse texto diz assim: se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Quando Jesus disse assim, vocês são hipócritas, para os hipócritas, né? Vocês sabem discernir as estações, e acontece do jeito que vocês estão vendo, vocês não estão sabendo hoje, Jesus disse para eles, discernir essa estação espiritual. E às vezes a gente está perdendo colheitas abundantes, futuras, mas um futuro próximo, porque a gente não está sabendo discernir espiritualmente aqui as coisas. Porque a gente olha talvez para o nosso bolso e pensa, eu não tenho, então eu não posso fazer. Eu comentava com a Beatriz ali na cozinha agora antes do culto. Deus, gente, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. E Ele é bem-humorado. Está comigo? Ele está lá. A essa hora Ele deve estar rindo lá, porque a Bíblia diz que Ele está sentado no trono dEle rindo. E Ele é tão bem-humorado que Ele mostra para você um fruto. Eu falava para a Beatriz, olha esse fruto, que delícia. Aí você fica empolgado, nossa, vou ganhar um fruto? Aí não, você ganha uma semente. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. E aí, se a gente for esperto, a gente pega essa semente com a visão do fruto que Deus já mostrou e planta essa semente. Lembra? A reportagem diz, escolha a semente, prepare o solo e plante a semente. Amém? A gente tem aqui hoje também, que deu o envelope também do... Faz favor para mim, Glaucio. Agora, né, a gente vai dizimar e ofertar aqui para a igreja de Moreira César. Tem ali o Pix da igreja, você pode fazer isso na maquininha do cartão. As meninas vão passar os envelopes aí. E aí a gente só pede que, se você fizer via Pix, envie
o comprovante dessa semente para a Luciana. Muito obrigado, Cláudio. Para que a gente possa saber, né, e contabilizar essa semente para a igreja de Moreira César, porque por enquanto nós usamos o CNPJ da igreja de Guará, então é tudo uma conta só. Agora, esse é outro envelope que está aqui na nossa mão, ele está escrito aqui expansão, tem a foto da mama Sandra, do pastor José Roberto, e é interessante que pegaram a fotinha aqui, depois você pega esse envelope para ver, lá no fundo, dá para ver o fundo da igreja de Guará, está bem escrito assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia, eu gostei, né, do que está escrito no envelope. E esse envelope, gente, ele é em comemoração ao aniversário da igreja de Guaratinguetá. 15 anos a igreja está fazendo, foi citado aqui pela Malu, e nós queremos como igreja dar uma oferta de gratidão à igreja de Guaratinguetá, e queremos abrir essa oportunidade para vocês também. Você não vai trazer isso hoje. Esse daqui, você pega, creia no seu coração, Deus dá semente ao que semeia. A gente vai trazer no domingo da ceia, que vai ser não nesse domingo agora, mas no próximo domingo. Daí a gente vai trazer esse envelope para cá, e aí a gente vai ofertar todo mundo junto, lá que a gente leva e faz uma oferta só para a igreja de Guaratinguetá, como gratidão por ela ter nos enviado para cá. Foi a partir dessa igreja que surgiu outras igrejas no Vale do Paraíba. Na verdade, a primeira igreja, Verbo da Vida, no Vale do Paraíba, foi a igreja de Guaratinguetá. Depois que foram surgindo as outras, tanto Taubaté, São José dos Campos, Moreira César, Potim, Cachoeira Paulista, Lorena, Cruzeiro, Ubatuba, é que agora já saiu do Vale, né? Mas já está indo também. Agora já tem Caraguá, tem Campos do Jordão. Todas essas vieram, porque são frutos da igreja de Taubaté e daqui de Guará, vieram fruto da igreja de Guará. Essa é olha, pensa numa sementinha que brotou. Aleluia. Glória a Deus pela vida do pastor José Roberto, viu? Beijo no seu coração, da mama Sandra, da sua família. Nós amamos você e os seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Então, fica aí, está ali na mão da Gláucia. Você pode ficar de pé para a gente orar? Marcelo, nada agora, só para falar mesmo, aleluia. Só para registrar mais um ali, aleluia. Deus é bom. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Nós vamos, Pai, nos compromissar nessa noite, a acolher mesmo com mansidão no nosso coração, Pai, essa palavra. Colocar em prática, porque como a Maria disse, a fé opera pelo amor, e nós somos um povo da fé, nós somos um povo, Pai, que anda em fé, te agrada, e em nome de Jesus Cristo, Pai, andar em amor faz parte, Pai, da nossa vida, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está nos direcionando, apontando aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, e andar em amor faz parte disso. Obrigado porque a Tua palavra é clara, então eu não preciso de uma direção, de algo espetacular para andar em amor. A Tua palavra já deixou escrito isso, e eu acolho, Pai, a Tua palavra nessa noite com mansidão, e declaro que nós somos não só uma igreja da fé, mas uma igreja que anda em amor, e porque a gente anda em amor, nós vamos ver a funcionalidade da nossa fé no nosso dia a dia, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque hoje nós decidimos esse conserto, Pai, no nosso coração. Nós vamos ter oportunidades de andar em amor, vamos andar em amor e vamos ver, Pai, boas notícias chegando para a nossa vida. Hoje, Pai, nesse alinhamento, nesse ajuste que foi feito no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, na nossa boca, hoje à noite, Pai, a Tua palavra se cumpre em nós, que o Senhor acrescenta na nossa vida enquanto a gente dorme. Então hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu posso dormir com um tanto na conta, mas vou acordar com outro tanto na conta, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós decidimos, Pai, fazer o que a Tua palavra diz para nós fazermos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá, que a gente vai dar uns recadinhos só para encerrar, aleluia. Os demônios cibernéticos foram embora, aleluia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E se preciso trocar cabo, essas coisas, nada vai faltar. Não vai faltar recursos, não vai faltar ferramentas, não vai faltar habilidades, para que a gente cumpra o propósito divino e a visão celestial. Amém? Esse final de semana, em especial, começa o aniversário da igreja de Guaratinguetá. Quem vai estar ministrando lá no sábado à noite, às 19 horas, vai ser
pastor Eliezer Rodrigues, que é o pastor do meu pastor, aleluia, né? Se o pastor Eliezer é pastor do meu pastor, então se eu sou pai espiritual de vocês, o pastor José Roberto é avô espiritual, ele é bisavô e assim vai, né? Aleluia. Brincadeira, pelo amor de Deus, viu, gente? Aleluia. Tá gravado, agora já foi. Mas vá, sábado lá, às 19 horas, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esse final de semana, esse mês todo, temos programações na igreja de Guaratinguetá lá, aos sábados e aos domingos de manhã, no Fortalecendo a Visão. Todo mundo sempre está super convidado, inclusive domingo de manhã é o cu de ceia. Rola o café da comunhão lá também, só que lá é o contrário, é antes, aleluia. Então, se quiser desfrutar do café, tem que chegar cedo, porque o café é às 8 e o culto é às 9. Posso ir? Deve ir, em nome de Jesus. À noite, você não pode ir para outro lugar nenhum na sua vida, aleluia. O seu compromisso é aqui, às 18 horas. Você tem um compromisso marcado nesse lugar, né? Não vou falar Bate-Caverna, aleluia. Na sua God Caverna, igreja, às 18 horas, amém? Crie expectativas, convide pessoas, eu sei que vai ser um culto maravilhoso. E depois, outro recado é nesse mês 7 agora, né? A gente tem falado já desde o mês passado, dia 27 desse mês, temos o simpósio lá em São Paulo. Você precisa fazer a inscrição para participar disso. Dá o seu nome para a Malu, se quiser ir na van, que ó, quem é da fé vai desfrutar de bênção, eu sei disso, em nome de Jesus. E até o dia 8/7, a inscrição é um valor, é o primeiro lote. A partir do dia 8, a partir do dia 9, perdão, obrigado. A partir do dia 9, obrigado Marcelo, aleluia. A partir do dia 9, aí já vai ser outro preço, então aconselho você a correr e fazer isso antes, em nome de Jesus. Verdade, a Maria está falando aqui, se você tiver alguma dificuldade de fazer a inscrição, pelo amor de Deus, antes do dia 8, tá bom? Não vai falar para mim dia 9, que daí, não, porque daí antes do dia, até o dia 8 é um valor, passou o dia 9 é outro. E também, não, vamos contar, então até o dia 7, porque senão não vale dia 8 às 11h59, tá bom? Tem que ser até o dia 7. Beijo no coração, amo vocês, até sábado à noite lá em Guará ou no domingo aqui.